Então vamos lá, eu te apresentei, não sei se você chegou a ouvir. Eu falei que você é médica, né? Especialista em medicina do sono e pneumologia, que você é ex-presidente da Regional do Rio, da Associação Brasileira do Sono, que tem mestrado em Ciências Médicas pela UERJ, é uma das responsáveis pelo Ambulatório de Distúrbios do Sono de Polissonografia da UERJ, que é professora de pós-graduação também nessa área, né, do sono, e é sócia-diretora da Somenos Medicina do Sono, que é uma clínica especializada para cuidar de distúrbios de sono e também de pneumologia, e focada principalmente nessa questão dos distúrbios do sono. E você quer falar um pouquinho de você? Está aí na linha de frente da Covid, né, lá na UERJ, ajudando aí a gente. Então, primeiro, obrigada por você estar lá cuidando da gente, né? Tá ali na linha de frente, cuidando de todos nós e das nossas famílias. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e não estou fazendo lá nada além da minha obrigação, de forma alguma. Muito prazer que a gente trabalha lá. Inclusive, é tão gratificante trabalhar servindo ao próximo, né? Principalmente no local de ensino, de universidade, onde, por incrível que pareça, a gente tem todo o EPI, então a gente consegue até dormir melhor, sabendo que vai ter EPI no dia seguinte para a gente trabalhar. Ai, que bom, que bom. Então, esse problema de EPI vocês não estão sofrendo lá, né? Lá na Policlínica, porque Carneiro da UERJ, não. Ah, que bom. Então, eu tava perguntando para o pessoal, enquanto você estava entrando, se as pessoas estão sentindo diferença no sono, né? Na qualidade do sono, ou se estão dormindo mais, ou se estão com mais insônia. Então, as pessoas têm falado que o sono tem estado muito perturbado, ou tem acordado de madrugada, que tem sentido o sono mais agitado. E aí, primeiro, eu queria que, assim, acho que para a gente começar seria legal, Ana Amélia, você explicar por que que é importante dormir, né? Assim, por que que ter um sono bom, né? Um sono de boa qualidade, né? E com a quantidade de horas necessárias para cada pessoa, por que que isso é importante? O que que isso faz de diferença? Isso é importante antes e durante a quarentena, né? Se a gente pensar que o sono é importante para vários sistemas do nosso corpo, né? O sono é importante para a imunidade. Existe um estudo que mostrou que fez o seguinte: pegou um grupo de idosos, fez vacina para gripe, e uma metade desses idosos não dormiu no dia que foi vacinado. Interessante que esses idosos que não dormiram não reagiram à vacina. Isso mostra, exemplifica como é importante o sono para a imunidade. Então, está todo mundo muito preocupado, tomando vários medicamentos e vitaminas aí para melhorar a imunidade. Não se lembra de dormir, né? Fica com o Sim. celular à tarde. Então, uma das coisas mais importantes que a gente tem é a alimentação e o sono para melhorar a imunidade. Então, Uhum. quando a gente vai pensar na importância de alguma coisa, a gente tem que pensar, às vezes, o contrário, né? Quando ela falta, o que vai acontecer? Quais são as consequências da privação do sono? Então, quem dorme pouco vai ter menos imunidade, vai ter distúrbios do humor, tanto predisposição à depressão e ansiedade, vai ter, vai ter dificuldade de memória, vai ter também dificuldade sexuais, tanto diminuição de libido quanto disfunção sexual. Vai ter mais chance de ter doença cardiovascular. A gente já sabe que doença cardiovascular, como insuficiência cardíaca, doença coronariana, a arritmia é mais comum em quem dorme menos de forma crônica, e por aí vai. Então, é muito importante dormir bem no sentido qualitativo e quantitativo, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Não, exatamente, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, você falou aí da imunidade, né? E eu, como psicóloga, a gente, né, tenho trabalhado muito com as pessoas, né? E eu mesma, né, que sou um ser humano, né? E também estou vivendo a quarentena, e também É, estou no meio da pandemia, e também tenho emoções. É, a gente vê como que, essa quarentena e essa pandemia, ela deixa as pessoas num estado muito mais de ansiedade, muito mais alerta, né? Com o nosso sistema de uhum. luta-fuga aí ativado. Então, não dormir, a gente já está mais vulnerável para emoções desagradáveis e emoções intensas. E não dormir ainda deixa a gente
vulnerabiliza a gente ainda mais, né? Além do cenário que a gente está, essa privação do sono, não ter o sono com a qualidade necessária, faz com que a gente ainda fique mais vulnerável para as emoções. Exatamente. E às vezes não é nem só a quantidade, mas a irregularidade do sono já leva a isso também. Você vê, por exemplo, trabalhadores de turno, né, que já é um caso extremo, que cada hora está dormindo num horário diferente, eles têm muito mais tendência à depressão e ansiedade do que quem tem um horário regular para dormir. Uhum. Né? E é interessante também, porque às vezes a pessoa fala assim, se eu não estou com sonolência, porque eu dormi bem. Mas nem sempre. Tem pessoas que dormem pouco, mas mesmo assim não percebem, não sentem sonolência, mas vão estar mais irritadiças, vão ter as consequências da apneia do sono, mas podem não sentir a sonolência durante o dia. Entendi. Só para avisar para o pessoal que as pessoas estão fazendo algumas perguntas, e aí no final quando estiver no final da live, a gente vai ler todas as perguntas e responder, tá? Mas vocês podem ir fazendo as perguntas para não perder, né? Não esquecer, e depois no final a gente vai responder todas elas. Você falou sobre essa questão desse dormir irregular, né? E aí a gente vê também nesse momento de quarentena que muita gente está trabalhando de casa, ou até sem trabalhar, que uma maior incidência desse dormir irregular, muitas vezes, por outras questões, né? Porque eu não tenho aquela questão de horário de trabalho, né? Muitas vezes, eu tenho que logar meu computador às 9 e sair às 6. Então, a pessoa tem uma maior flexibilidade. Então, às vezes, dorme à tarde, vai dormir 4 horas da manhã, acorda meio-dia e dorme um pouco à tarde. O que mais que você vê que contribui para uma má qualidade de sono, que eu acho que é importante o pessoal saber para poder estar atento e ajustar aí o comportamento, em especial, não necessariamente só no momento de pandemia, mas em especial nesse momento de pandemia? Agora, todos os ingredientes para um sono ruim juntaram ao mesmo tempo no mundo todo. A sopa está pronta. O sopão está pronto, né? Isso aí. Então, o que a gente tem? A gente tem uma maior flexibilidade de horário, mesmo quem está trabalhando em casa já não tem que acordar mais cedo para se arrumar, já coloca aquele rabo de cavalo, uma camisa bonitinha em frente ao notebook, já não tem que acordar mais cedo para levar a criança no colégio, ou então para pegar o trânsito, para ir até o próprio trabalho. Então, tem que bater o ponto, né? Assim, daqui está lá naquela hora, né? Às vezes até tem, muita gente está em home office, tem o trabalho, mas já pode ter aquela flexibilidade de não acordar tão cedo, né? O que para algumas pessoas pode ser bom, mas para outras já cria aí uma brecha para a tal da irregularidade, né? Então, isso é uma coisa. Estando muito tempo em casa, a gente tem menos exposição à luz solar. E é importantíssimo que a gente tenha exposição à luz solar para que a gente tenha o ritmo circadiano. As pessoas que são cegas, por exemplo, têm muita dificuldade nisso, de ter um ritmo circadiano de 24 horas direitinho, porque não tem exposição à luz solar. Você pode só explicar, Ana Amélia, para o pessoal o que é esse ciclo circadiano? O ritmo circadiano é como se fosse um relógio biológico que todos os seres vivos têm, inclusive até as bactérias têm, até os multicelulares têm, vertebrados e invertebrados têm, e que ditam o funcionamento dos sistemas dentro do corpo. Então, por exemplo, no caso dos seres humanos, né, o cortisol está alto no início da manhã e baixo à noite, e a melanina está baixa no início da manhã e alta à noite. O principal sincronizador disso é a exposição. Que interessante, né? Porque as pessoas nem pensam nisso. Poxa, que não ter, né, exposição à luz solar pode ter a ver com eu não conseguir dormir, né? Ter mais insônia, porque desregula, né, o nosso sistema interno. E, por outro lado, a gente tem mais exposição à luz artificial, principalmente à noite, que é o momento que já era para estar mais escuro. Se a gente pensar na humanidade antes do Thomas Edison inventar a lâmpada, né, a gente ia muito mais cedo, porque só tinha duas coisas para fazer no escuro. Ou fazer relação sexual, ou dormir. Não tinha outra coisa para fazer no escuro. Então, as pessoas tinham dormiam mais cedo e mais cedo, acordavam mais cedo, de uma maneira geral, né? E tinham mais regularidade, mesmo sem precisar de despertador, algo assim, né? Agora, fazendo o contrário, a gente está na quarentena dentro de casa, com baixíssima exposição
a luz solar, sorte de quem tem uma casa, né? Ou então tem uma varanda e tal, e ainda por cima recebe luz artificial à noite, né? Então, assim, Uhum. E essa luz artificial, assim, que você diz, é principalmente de telas, né? Tela de celular, tela de computador, de televisão, né? qualquer tela. É, Isso prejudica o sono, né? Isso faz com que a gente fique com mais alerta, é isso? e isso aí está afetando todas as gerações, desde criança até pessoas idosas, né? Sendo que idoso, ainda já tem, né, a maioria dos idosos usam celular, mas a maioria deles vê televisão, mas as crianças estão usando muito o celular, os pais estão dando, mesmo antes da quarentena, celular ou tablet para a criança ver desenho, né? Antes de dormir. Isso faz com que a criança fique quietinha realmente, mas ela vai aumentar a latência do sono. O que é aumentar a latência do sono? É demorar mais para dormir, né? Uhum. E isso vai criar também irregularidade na criança. Os adultos também estão indo, né? Às vezes tem lives tardíssimas, a nossa live está no horário correto, por sinal. E o pessoal Que tá bom. indo à noite para o celular. Quero até confessar que, fazendo um parênteses, né, como todo ser humano também, a gente não consegue fazer tudo certinho. E no início da pandemia, como eu sou pneumologista, né, eu fiquei como uma doida, lendo todos os artigos e não sei o que e tal, estava dormindo muito mal também, com um pesadelo e tudo. Eu falei, gente, deixa eu botar em prática aqui as coisas que eu... Mas é que dá Sim, aquela ansiedade de não estar sabendo as coisas, vai atender paciente e não tá por dentro, né? Mas isso é claro. contraprodutivo, isso é contraprodutivo. E essa ansiedade também, eu acho que essa angústia, esse medo pelo contexto, né? Eles também têm uma grande influência nessa questão do sono, porque quando a gente está ansioso, a gente está ativando o nosso sistema de luta ou fuga, né, do corpo. Ou seja, eu estou preparando o meu corpo para uma ameaça, né? É como se Uhum. eu fosse encontrar um leão na floresta e tivesse que agir. Então, todo o meu corpo ele fica ativo, né, para isso. E aí a gente tem esse contexto de muita ansiedade, de muito medo, de muitas vezes estresse por conta de crise financeira, né? Uhum. Ou até o estresse pelo convívio com familiares de 24 horas, que as pessoas não estão tão acostumadas também. Isso também pode influenciar muito no sono, né, Ana Amélia? Influencia, né? Toda essa angústia. Será que eu vou pegar a doença? Será que eu vou transmitir para alguém? As pessoas que moram com idosos estão apavoradas, né? Principalmente os profissionais de saúde que chegam em casa e têm crianças ou idosos em casa, eles estão apavorados com isso, né? Faz todo um ritual em casa com medo de... Tem uma amiga minha que colocou álcool gel dentro do nariz. Não façam isso, hein, gente? Para poder beijar a mãe. Então, isso tudo gera uma ansiedade enorme. E eu estava pensando aqui, um outro fator de ansiedade são as notícias, assim, que se contradizem, né? Às vezes, da mesma instituição. Então, por Uhum. exemplo, a OMS cada hora diz uma coisa. Para quem está acompanhando isso, mesmo que não seja profissional de saúde, gente, é uma coisa de doido, né? A OMS É. falou que o assintomático pode transmitir, agora falou que não pode, agora falou que pode, voltou atrás. Aí Revista ibuprofeno não podia, agora Agora pode. pode. Revista de altíssimo impacto, até, todo mundo conhece, até quem não médico conhece, por exemplo, a Lancet, lança um artigo de altíssimo impacto a respeito do medicamento aí famosíssimo, e depois a revista retira, e por aí todo mundo de citar, porque há algumas controvérsias durante isso. Quer dizer, isso tudo, principalmente para quem é profissional de saúde, a gente não sabe, a gente que deveria saber não está sabendo, mas está confuso, isso gera As também. orientações, né? E aí, para a população, ainda fica mais assim, né? Poxa, uma hora pode, uma hora não pode, pode isso, pode aquilo. A gente fica se sentindo um pouco também desamparado, né? Com essa É, incerteza e insegurança, né? Do momento. exato. E, e Estava uma coisa. falando também aquela Desculpa. dissociação, desculpa, entre a abertura da quarentena e o número de óbitos, né? Uma coisa, a gente está, profissional de saúde, a gente está observando que ocorreu um decréscimo. No entanto, os registros estão sendo diferentes. Isso é mais um fator que gera muita ansiedade e que pode prejudicar o sono também, além de tudo. Claro, então, assim, inclusive o jornal, né? Você vê as notícias e tudo. É uma coisa que aumenta a ansiedade, aumenta o estresse, aumenta o medo, né? Tudo isso. E uma coisa que tem acontecido muito, Ana Amélia, que eu tenho visto nessa quarentena, pelo menos na minha prática, é o aumento do índice de depressão. Até por conta do isolamento mesmo, né? Então, e a depressão também pode afetar o sono, né?
Uhum. Pode muito. É uma via é uma via de duas mãos, né? Ninguém sabe de quem chega primeiro, se é a alteração do sono que leva à depressão, a depressão que leva à alteração do sono. Isso aí é impressionante como uma coisa está ligada à outra, né? As pessoas que têm Uhum, depressão, por exemplo, elas têm, então, se fizerem polissonografia, que é o estudo do sono, elas têm alterações bem típicas. Se estiverem tomando medicamentos para depressão, a gente vai ver outro tipo de alteração. E se a pessoa tem uhum, depressão, está bem tratada, mas o sono ainda está ruim, é um fator de risco para ter uma recaída sim. né, da depressão. Então, uma coisa está sempre muito atrelada à outra. Para ver como que tem a ver, né, com a questão do humor, como você falou no início, né? Então a Tudo a pessoa ver. pode tanto ter insônia por conta da depressão, quanto ter uma hipersônia, né? Que é dormir muitas horas, tudo isso. Sim, Então tem sim. uma alteração, né? A gente falou aqui daquele dormir picotado, né? De que dorme um pouco, acorda, dorme, É. aí dorme à tarde. Tanto que é É, horário, porque está sem horário mesmo, né? Então, posso dormir de manhã, posso dormir na hora do jornal, posso dormir na novela, posso dormir em qualquer horário. Então, depois você quer dormir bem à noite também, fica difícil, né? O que acontece é o que acontece com os idosos aposentados, né? Que tem muita queixa de insônia, mas tiram vários cochilinhos durante o dia todo, né? Uhum. É interessante, né? Que você estava comentando que o índice de insônia em idosos é grande, né? É. Até por conta disso. Essa questão da rotina ajuda, né, a organizar o nosso ciclo, né, interno, Uhum. biológico, né? Como você Sim. estava falando. E você tinha falado também sobre a questão da alimentação, né? Que É, a alimentação também é um fator que pode desregular, interferir nesse ritmo circadiano, né? E atrapalhar o sono. Fala um pouquinho disso pra gente. exatamente. Como que você tem visto isso acontecer na pandemia? Essa mudança de rotina de alimentação também? É, uma coisa que tem sido muito observada é o aumento de consumo de álcool, né? Todas as pessoas têm comentado isso. E o álcool, se consumido muito perto da hora de dormir, embora ele gere alguma sonolência, na maioria das pessoas, ele diminui a qualidade do sono, e deixa o sono Uhum. mais fragmentado. Então, é um outro fator que pode estar impactando negativamente também no sono, né? Então, ele pode dar sonolência, ao mesmo tempo a qualidade daquele sono não É, é ideal, né? ele induz o sono, ele é um bom indutor do sono, na maioria das pessoas. No entanto, a qualidade do sono é muito ruim, além de favorecer episódios de apneia, se a pessoa já tiver predisposição de apneia do sono. Mas isso é outro Uhum. assunto, né? Mas, de qualquer Sim. maneira, vai piorar a qualidade do sono. E lembra que eu falei das pessoas que são sérias, que têm mais dificuldade em estabelecer um ritmo? Uhum. Que é orientado para os seres fazerem, já que não tem esse estímulo da luz, de nenhuma luz, né? É ter as refeições em horários regulares. Isso é importante também. O organismo se acostuma, por exemplo, a tomar café da manhã num determinado horário, um almoço num determinado horário. Isso vai criar nele uma memória de que depois de tantas horas depois do jantar, ele vai se preparando para o sono, por exemplo. Seja lá qual for a rotina da pessoa, mas que tenha alguma rotina mínima. Sim, É para ser sim. general. Quartel não, mas que tenha uma rotina mínima, isso é importantíssimo. De Uhum. alimentação, de hora de acordar e de deitar, de tomar banho, de fazer atividade física. Quanto mais rotina tiver, melhor vai ser seu sono. Aquela velha Ah, história que o nosso avó já contava, né? sim. E eu não sei você, né, nem o pessoal que está assistindo a gente, mas a minha rotina de alimentação mudou muito na quarentena. Né? Eu, não, eu percebo que a quarentena mudou a forma de eu me alimentar. Então, tanto na qualidade, quanto nos horários, quanto né, no que eu estou comendo. Então, isso certamente influencia também, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque os alimentos são muito à mão, né? Ao contrário de você estar no escritório, você está no hospital, está num lugar, você tem aquele horário ali de jantar, de almoçar e tal. Aqui, qualquer intervalozinho, no momento você pode ir lá na despensa e pegar um biscoitinho e tal. Então, você tem que tomar cuidado com isso, que, aliás, muita gente também está se queixando de que engordou na quarentena, né? Mais um motivo para a gente ficar atento aí com relação a isso. E o que acontece também, né? Eu estou vendo também muitas pessoas que estão tendo uma sobrecarga de trabalho nesse momento da quarentena. E essa questão de que o trabalho estar dentro de casa
também pode ser um problema, né? Porque não tem aquela parte que a gente desliga, né? Agora eu cheguei em casa, né? Como você está falando dessa questão né, do nosso ritmo biológico, tudo isso, não tem de rotina, né? Eu por exemplo, estou aqui no escritório e aí eu saio, tô na minha casa. Então, assim, não tem aquela questão de eu sair do trabalho, cheguei em casa e agora eu estou em casa. Né? O nosso cérebro, isso pode prejudicar também, né? O nosso cérebro a ficar ativo e não separar muito bem, né? Essa hora de descanso. Isso aí eu já como médica e como mãe, já não conseguia mesmo diferenciar. Para mim, pessoalmente, não conseguiria desligar do trabalho em casa, nem de casa no trabalho, então... Mas é isso simples, faz diferença simples. Você chega por exemplo, chega em casa às 8 horas da noite, já tem meio que aquele ritualzinho, chega em casa, vai tomar banho, jantar, ver televisão, depois vai fazer alguma outra coisa, alguma outra atividade. Esse ritual se perdeu, né? Então, a gente tem que... Essa é mais uma cilada aí para a gente prestar atenção durante a quarentena, né? Até os próprios dias da semana, né? As pessoas já não sabem mais, né? Então, assim, quanto mais a rotina do dia, né? Já sabe, hoje é sábado, hoje é sexta, hoje é o quê? Né? Já está um pouco confuso, né? Então, só para resumir aqui para o pessoal que a gente falou de coisas que contribuem para a má qualidade do sono, né? Então, essa questão da uma falta de horário para dormir, porque né, no dia seguinte a gente está com, muitas vezes, mais flexibilidade, não tem um horário tão apertado para acordar, então acaba ficando... Né, sem essa rotina, essa maior exposição a telas que a gente está tendo, então que deixa a gente mais ativo, a questão da angústia, da ansiedade, depressão, tudo por causa desse contexto, estresse causado por sobrecarga de trabalho, crise financeira, estresse de convívio com a família, o dormir picotado, né, dormindo em várias partes do dia, a gente não ter exposição solar, que é importante para regular, né, o nosso ritmo circadiano. E a questão também do horário das alimentações ficarem também mais desregulados, né? Então, dando um resumo para a gente chegar agora para a próxima parte, que é o mais importante, que é a pergunta de $1 milhão. Então, doutora Anamélia, o que a gente faz? Porque, assim, né, a gente está nessa realidade que se impõe sobre a gente, né? Então, assim, o que socorre a gente aqui, me diz o que a gente pode fazer para poder tentar melhorar essa qualidade do sono, né? Você tinha falado sobre a higiene do sono quando a gente estava conversando antes. Explica um pouquinho para a gente, dá assim, o caminho das pedras. Vamos lá. Mas só que antes eu queria só comentar uma coisa, que o francês, que ainda não foi publicado não, mas já tá acessível na internet, foi feita uma enquete dessa que você manda pelo WhatsApp ou por SMS, vai para o Google Forms, e 1.977 pessoas responderam essa enquete. Desses 77% eram mulheres. E das pessoas que responderam, 47%, ou seja, quase a metade, observaram piora do sono. Então, se o sono já estava ruim antes, porque a gente sabe disso, já estava ruim por causa das demandas do dia a dia, daquela correria toda, por causa de outros distúrbios do sono também, de insônia, apneia do sono, imagina agora com a quarentena. Então, de acordo com essa enquete, 47% das pessoas observaram piora, tanto da quantidade quanto da qualidade do sono. Caramba, então que bom que estamos aqui, né? Vocês aí podem ir lá naquela setinha para encaminhar para os amigos nessa live, que agora que a gente vai chegar na parte de o que fazer, né? Então, encaminha aí para o pessoal entrar aqui e poder também se beneficiar né, dessa... A gente está muito feliz de poder ter a doutora Anamélia aqui, que se dispôs, né, para poder dar essa informação e compartilhar com todo mundo. Então, vamos ajudar para chegar no maior número de pessoas. Então, vamos lá, doutora Anamélia, o que a gente faz? Não, o que eu vou falar são coisas muito simples, mas muito simples mesmo de se fazer, mas que exige uma certa disciplina. E mesmo que você não consiga fazer tudo, se você fizer uma parte delas ou fazer as coisas parcialmente, já vai ter um grande benefício. Então, o principal dela, a gente já comentou aqui, de ter alguma rotina, tá? Então, mesmo que você, por exemplo, coloque o relógio para despertar às 7 horas da manhã, um exemplo, tá? Esteja com sono, com vontade de dormir, você pode dormir porque não tem nenhum compromisso. Uma vez que você se propõe a acordar nesse horário, acorde sempre nesse horário, ou próximo, tudo bem, uma meia horinha depois e tal. Mas não dá para você acordar um dia às 8, outro dia às 11, e no dia que você acordou às 11, querer dormir no mesmo horário que você dormiu no dia anterior. E aí você vai achar que é insônia. Não é insônia, entendeu? Então, isso é uma coisa.
Só um minutinho, pessoal, pode continuar fazendo pergunta, porque teve gente que entrou depois, que no final a gente vai responder todas as perguntas, tá? Mas vão deixando as perguntas aí, que no final a gente vai responder. Então, isso é super importante. Você não precisa escolher um horário especialmente, ok? Ana Amélia, ficou um pouquinho baixo, acho que não sei se você botou a mão no microfone do celular. Melhorou? Ah, tá ótimo agora. Então, não precisa ser um horário que seja, você considere normal. Pode ser qualquer horário, mas que tenha regularidade. Nem que seja assim, de 3 da manhã às 10, mas que tenha regularidade. Entendeu? É importante que tenha um mínimo de regularidade. Isso é uma coisa. Outra coisa, depois do almoço, se você quiser e puder dar uma cochiladinha, isso é super, super fisiológico. Contanto que não dure muito e que seja logo depois do almoço. Então, Quanto você pode... tempo, mais ou menos, seria o ideal? 30, no máximo 30, estourando 40 minutos. Pode colocar o despertador. O despertar pode até fechar um pouquinho a cortina, mas deixa o celular no avião. Não é coisa de preguiçoso dormir depois. Isso vai fazer com que você fique mais desperto à tarde e que tenha oportunidade boa de sono à noite. Então, Mas desde que seja uma dormida de, no máximo, 30, 40 minutos, né? você tem uma ideia, tem empresas que colocaram essa oportunidade para os empregados dormirem, né? A Google tem o tal do Google Pods, que são como se fossem cápsulas, assim, que a pessoa deita e dá uma relaxadinha ali. Não porque eles são bonzinhos, é porque o funcionário vai render mais de tarde. Então, não se prive disso, achando que você, por causa de meia horinha depois do almoço, você vai dormir mal à noite, não. O problema é sono depois de 3, 5, 7, 9 horas da noite. Aí sim vai prejudicar o sono da noite, o sono oficial, vamos dizer assim. Né? Outra coisa. Se você quiser dormir meia-noite, por exemplo, pare de olhar para qualquer tipo de tela, televisão, computador, tablet, celular, 1 hora antes. Se você não conseguir 1 hora, pelo menos meia hora antes, não é para olhar nenhuma tela. O que eu sugiro nesse tempo? Ler um livro, tomar um banho morno, cerca de meia hora antes do horário que você quer ir para a cama. Se você tiver para despertar, já coloca antes, para você não se expor à luz solar, porque a luz da tela. Da tela. A luz dessas telas, principalmente o celular, que fica muito perto do olho, né? Bate na retina e dá ordem para a pineal diminuir a produção de melatonina. Então, seu cérebro vai achar que está de dia. O conteúdo que você esteja vendo seja um conteúdo ameno, que não seja nada demais, não sejam notícias ruins aí da Covid, isso vai interferir negativamente no seu sono. Porque não é só a questão do conteúdo, é a questão dessa luz, a gente recebendo essa luz, né? E a mensagem que se dá para o cérebro. Exatamente. E aí a gente não se expõe à luz de dia, de manhã, quando deveria se expor, e se expõe à luz durante a noite, dá uma confusão danada. Então, a partir daí vem a quarta recomendação, que é justamente pegar um horáriozinho, se você tiver a varanda ou a janela, e ficar assim também olhando para o céu, não diretamente para o sol, claro, mas olhando para o céu, nem que seja 15 minutinhos, entendeu? Isso aí é para a sua pineal, sim, estamos de dia, vamos aumentar um pouquinho o seu cortisol, vamos ficar ativo, vamos ficar... É a hora de maior vigilância, né? De maior atenção às 24 horas. Recomendação. A quinta recomendação é cuidados com a alimentação. Pode falando? Pode falando, sim. Né? Evitar álcool, principalmente perto da hora de dormir. Evitar alimentos contendo cafeína, principalmente à tarde e à noite. A gente pensa só em café, mas não é só café. Café, chocolate, mate, Coca-Cola, chá verde, chá de jasmim, que tem chá verde, cafeína em alta concentração. Então, tem vários alimentos que tem muita cafeína e que podem interferir no sono da pessoa que já está com alguma dificuldade. Vamos lá, para a sexta recomendação. Se acordar no meio da noite, evita ver que horas são. Primeiro que você vai olhar no celular e já vai ter iluminação. Já tem a tela, né? Já tem a tela. Tem um paciente meu que falou que tinha um rádio-relógio, que quando ele abriu o olho, o rádio-relógio emitia pro teto a luz. Eu falei, o que é isso, gente? Instrumento de tortura isso, né? Deus me livre! Bate com evita olhar que horas são, porque além de você estar se expondo de novo à luz,
Você vai começar a fazer continhas de quantas horas você já dormiu, de quantas horas você quer dormir a mais. Pode aumentar a ansiedade, né? De, daqui a pouco eu tenho que acordar, e aí você começa a deixar seu corpo ativo, aí que você não vai dormir mesmo, né? Exatamente. É ansiogênico, né? Isso você vê, né? Na hora, sétima coisa agora, na hora antes de dormir, evitar dormir de barriga vazia ou muito cheia, né? Porque isso também pode atrapalhar a qualidade do sono. E nesse lance aí, se for acordar à noite, evitar, além de evitar olhar o celular, evitar comer alguma coisa, no máximo beber uma água, o mínimo possível, para não ficar. Acordando para ir ao banheiro, né? E se for ao banheiro, se tiver um dimmer, seria legal se der para ir com a luz apagada, sem causar nenhum acidente, melhor ainda, né? Justamente para não ter exposição à luz. Agora, se por acaso você está lá rolando, quando é um bife, né, passando de um lado para o outro, e o sono não chegar, aí é melhor sair da cama, ir para o sofá, acender um abajur e ler um livro. Livro de papel, né, gente? Não é livro de tablet, não. Até pode aquele dispositivo Kindle, que não tem luz, equivale a livro de papel. Mas sem botar a luz no Kindle, né? Tem que ser sem luz. Fora da cama. E fora da cama também. Porque o cérebro está acostumado que a cama também é só para duas coisas. Ou é para dormir, ou é para ter sexo. Fora isso, não é para mais nada. Não é para ler, não é para ler mensagem, não é para ver vídeo. Nada disso a cama serve, né? A cama não é escritório. Porque aí a gente condiciona o nosso corpo que quando eu tô ali, o sono vem, né? A gente fica... a gente deixa reserva para isso, né? Isso. E às vezes tem gente que tem o quarto é quase uma discoteca, né? Tem um monte de luzinha. Tem luzinha da televisão, da net, do não sei o quê, do ar-condicionado, do controle remoto. Então, isso aí... Aliás, televisão no quarto, não vou nem comentar, né? Vou nem comentar. Todo mundo já sabe que é ruim. Isso aí a gente pensa que não, mas também atrapalha, né? Então, ver o que é mais confortável em termos de luz para a pessoa, não precisa ser bril, mas o que é mais confortável em termos de luz, temperatura, de conforto, de roupa de cama, né? Tem gente que às vezes não valoriza muito e isso realmente tem impacto. Uhum. Então, vamos lá, qual é a próxima? Tem mais dicas? Deixa eu ver aqui, porque como eu estava na outra... Eu acho que você já falou de tudo. Acho que já falei tudo, né? O que a gente tinha conversado, né? A questão de relaxar, né? Do relaxamento. Então, que você falou de tomar um banho morno, às vezes fazer uma meditação. Meditação, né? Tem uma meditação que se chama escaneamento corporal, que é bem bacana. E costuma ajudar, né, as pessoas a dormir. Então... Isso está comprovado cientificamente. Eu não acreditava muito, não, vou ser sincera. Mas depois que começaram a aparecer artigos mostrando de forma objetiva que realmente melhora a qualidade, a quantidade do sono, poxa, aí não tem como a gente... Não tem o que falar, né? Contra fatos não há argumentos, né? Contra fatos não há argumentos. Realmente é uma coisa muito simples e que funciona. Então, o que eu quero deixar de mensagem principal aqui, que ninguém pode dizer que tem insônia se não der oportunidade boa de dormir. Então, se você está indo com o celular para a cama, se você cada hora tem um horário de se alimentar, se você não ajeitou seu quarto para uma maneira confortável, não consegue dormir, você não tem insônia não, meu filho. Você pode até ter, mas a gente ainda não sabe, né? A gente precisa primeiro fazer isso para depois descobrir. Por enquanto... Antes da pessoa descobrir que tem insônia, você está tomando remédio. Né? O último recurso tem que ser o medicamento. É o último recurso. Sim, sim. É importante que se mantenha essas orientações de higiene do sono para que o mais cedo possível você possa desmamar essa medicação. Aí o que a gente vai fazer? Depois a gente vai fazer um post pegando todas essas orientações, né, que a doutora Ana Amélia deu e vai disponibilizar num post para vocês poderem ter aí um guiazinho, dar um print, deixar ali, de repente pode imprimir, botar na geladeira, né? Sabendo também, gente, que assim, como a gente falou, essa questão da rotina é importante. A doutora Ana Amélia faz uma coisa que eu achei maravilhosa, que é botar um despertador, e tem uma pessoa que eu conheço que também faz isso, botar um despertador para dormir. Então, pro horário de dormir. Isso é super bacana também, a gente não pensa nisso, né? Pensa no despertador para acordar, mas daqui a pouco a gente vê, né? Pô, já são 2 horas da manhã, caramba! Então, eu achei essa dica também super legal. De botar esse despertador para dormir também, para poder ajudar. E aí, lembrando, né, gente, que nós estamos numa época de quarentena, a gente está passando por mais dificuldade. Essas dicas que a doutora Ana Amélia deu não é para ser, como ela mesma falou, né, não é para ser mais um instrumento de tortura
e cobrança e chicote pra gente ficar, ai, não consegui comer hoje na hora do almoço, na hora tal, hoje eu não consegui acordar a hora que eu me programei, acordei mais tarde. Tudo bem, gente. Isso é um treinamento que a gente vai fazendo com muita autogentileza, autocompaixão, né? Tá difícil estabelecer rotina para a maior parte das pessoas, tá todo mundo com as emoções muito, né, mais à flor da pele. Então, é para a gente fazer tudo isso, mas com muito carinho com a gente. Não é para a gente fazer isso, como ela falou, não é para ser militar e ser mais um instrumento de estresse, de angústia, que aí já não serve, né? Porque se a gente for ficar mais angustiado, mais estressado por causa de não estar conseguindo fazer a higiene do sono, a gente vai piorar ainda mais o nosso sono, né? E perde todo o propósito, né? Uhum. Aí, doutora Ana Amélia, eu queria reservar esses minutinhos finais, eu vou descer aqui para a gente poder responder as perguntas do pessoal, tá? Aí eu vou fazendo aqui para você, talvez algumas já tenham sido respondidas, né? Não sei, vamos ver. O pessoal falando que sentiu a alteração do sono interrompido, né? Muita alteração para pior. Deixa eu chegar aqui nas perguntas. Calma aí. A Ju Delgado falou sobre tem sonhado mais que normal, né? A gente eu dei uma pesquisada sobre esse assunto e não encontrei nada ainda sobre pesadelo e quarentena. Na verdade, pesadelo é uma área da medicina do sono que a gente meio que ignora um pouquinho, a gente deixa mais os psicólogos mesmos. Mas eu vou dizer que também nessa parte de neurociência, tudo, a gente também não está tão na mesma parte de terapia cognitivo comportamental que eu trabalho, né? A gente não tem, assim, né, aquela interpretação dos sonhos, tudo isso. A gente não tem isso, não. Mas é interessante que está rolando agora aí uma enquete sobre também, é uma enquete parecida com esse estudo francês que eu comentei, né? E que uma das perguntas é sobre pesadelo. Eu pessoalmente tive no início, quando eu estava toda desregulada e lendo artigo como se tivesse amanhã. Aí eu tive muito pesadelo, muito pesadelo. Eu acho que para eles terem colocado essa pergunta lá, deve ter sido uma coisa que tem sido. Eu também tive, eu também observei. Ter mais pesadelos do que normalmente, né? A gente vai deitar, né, estressada já nessa questão de alerta, né? Isso pode influenciar também, né? Então o pessoal está perguntando o que fazer quando a mente não desliga, né? E aí a gente concordando o que exatamente a mente não desliga. Então eu acho que grande parte do que você falou aqui se aplica, né? Essa questão de já se desligar das telas, né? Pelo menos uma hora antes, tomar um banho morno, ter esse momento aí, né, de autocuidado, de fazer uma meditação, para poder e técnicas de relaxamento, para poder ajudar nisso, né, doutora Ana Amélia? Acho Exatamente. Que isso já até foi respondido, né? E aí também, assim, não adianta ficar brigando contra os nossos pensamentos, porque os pensamentos, eles vêm, a gente não escolhe, né? Eles brotam. A gente fica, não posso estar pensando nisso, não posso estar pensando aquilo. A gente simplesmente aceita, se pergunta, esse pensamento é produtivo? Ele vai... Uma coisa que é legal, que eu faço, né? É deixar um caderno com uma caneta do lado da cama. Porque aí, o que acontece? Às vezes a gente lembra de fazer uma coisa no dia seguinte... E aí a gente fica, eu tenho que fazer isso do trabalho, eu tenho que fazer aquilo do trabalho, eu tenho que fazer aquilo outro trabalho. Pega o papel e o caderninho e anota. Que aí você tira da sua cabeça, você sabe que tá ali, que você não vai esquecer. E que amanhã você vai olhar. Porque isso deixa muita gente acordada, pensando no dia seguinte, no que tem que fazer amanhã. E aí não dorme. Então, quando você anota, eu tenho que mandar aquele e-mail. Então, já anota ali, que aí você não fica ruminando aquilo, também pode ajudar. Né? O Fernando perguntou se tem algum número ideal de horas de sono. Sim. Isso aí é pessoal, né, de indivíduo para indivíduo, mas a gente sabe que 95% dos adultos precisam entre 7 e 9 horas para dormir. Aquela pessoa que diz que fica bem dormindo apenas 5, 6 horas por dia, ou ele faz parte desses 5% aí, na verdade 2,5% da população que é sortudo, que são os dormidores curtos, ou ele acha que está indo bem. Às vezes a pessoa diz, fico super bem, mas tomou 5 Nespressos, 2 Red Bulls e
E eu tô bemzão. Eu Tá tô ótimo. super produtivo, né? E a gente sabe também que a questão de não precisar de muitas horas de sono, né, e se sentir bem no dia seguinte, pode estar até associado a alguns transtornos, como, por exemplo, transtorno bipolar do humor, né? As pessoas em mania, muitas vezes dormem muito pouco e se sentem como se estivessem renovadas, mas estão num episódio, né, de humor, de É, mania, né? Então, assim, sim. existem outras coisas também que a gente tem que estar atento, né? E uma das consequências também que eu esqueci de comentar, mas que é importantíssima, é que é o seguinte: o que que o organismo faz quando não descansa? Ele vai procurar, ele ainda é com déficit, né, de energia, então ele vai procurar mais energia. Ele vai buscar o quê? Carboidrato. Comida, né? Ou Comida, seja, e não é nada, é carboidrato. porque ele quer energia para poder Ele estar quer energia. funcionando, né? Então Exatamente. tem toda uma questão da. E também você também, esse momento de estresse, né? Com a questão de libera mais cortisol, também tem uma relação com a questão, né, da dificuldade de emagrecimento. Então, também acho que é importante a gente estar gentil com a gente também em relação a essa questão de peso É. nesse momento, claro, tendo autocuidado, né? Olhando para a gente, mas com carinho, entendendo o momento que a gente está vivendo, né? E aí Uhum. a Mi Brasil falou que ficar sem sol parece que, além de atrapalhar o sono, parece que deprime a gente. E É, realmente. é o que acontece com os países nórdicos, né? Por exemplo, a Suécia, né, que é um país super desenvolvido, né, com baixos índices de diferenças sociais e tudo, mas que o índice de tentativa de suicídio é altíssimo, né? E A uma gente das tem a hipóteses seja depressão devido. sazonal, né? É, A gente tem a uma diminuição. depressão que é depressão sazonal, que acontece mais no inverno, que é quando a gente tem também menos, né, exposição à É, luz. exatamente. E ela perguntou também se tem alguma dica para profissionais como médicos ou policiais que trabalham algumas vezes por semana a noite toda. A minha dica é, quando puder, sai. Sai. Assim, você não tem dinheiro que justifique. A não ser uma fase da vida, claro. Alguém tem que fazer o trabalho sujo, vamos dizer assim, né? Alguém tem que atender à noite. Mas assim, isso é E alguém tem para que policiar as ruas também, né? a gente policiar as ruas. Muita gente tem que trabalhar à noite, né? Mas assim que puder, foge, sai, rala peito. Mas tem alguma coisa assim que compensa, assim, que compensa não, mas que Tem, ameniza, por exemplo, quando tem. o que poderia amenizar um pouco essa rotina? Tentar no dia seguinte não dormir muito durante o dia, porque às vezes a pessoa fala, não vou trabalhar essa noite, no dia seguinte não pega nenhum Dó. trabalho, realmente não vai estar bem para trabalhar, aí dorme o dia todo. O que vai acontecer na noite desse dia seguinte? Já não vai dormir tão bem, e aí vai Uhum. atrapalhar o resto da semana todo. Então, de repente pode fazer aquela siestazinha que a gente comentou, um pouquinho, nesse caso específico de quem trabalha noturno, um pouquinho mais prolongada, entendeu? Uhum. E Uhum. aí, mas não muito prolongada, 2 horas só, infelizmente, para poder dormir durante o dia seguinte, né? Entendi. Para Procurar ter poder, mais nos atividade outros física. dias, estar mais É, regular essa questão do e- sono, é, né? O a Fernando, palavra-chave é essa, regularidade na medida do possível, né? o Fernando perguntou se aquela cochiladinha após do almoço é benéfica, né? A doutora Ana Amélia já respondeu que é. E ele fez uma Amo, pergunta também amo. de se colocar. Eu também amo. Mas eu gosto de, assim, né, dormir 2 horas, né? No caso, se fosse possível. Mas ele perguntou também se colocar música suave ajuda para dormir. Isso aí não tem. Há controvérsia sobre isso. Tem gente que para algumas pessoas vai ser bom, para outras não. Os estudos não têm concordância sobre isso, não. Se você É, acha que pra você faz bem, tudo bem. O som não atrapalha, assim, o ritmo circadiano, contanto que seja uma coisa suave, né? Mas, como a luz, por exemplo. Se você achar que faz bem, pode ir em frente. eu já vi, assim, sobre. Falando que a música, enquanto eu estou dormindo, deixa o meu cérebro ativo e faria com que a minha qualidade do sono fosse pior. Isso é mito ou verdade? Tem estudos que mostram isso e estudos que mostram o contrário. Então a gente Então, a gente ainda não sabe, né? é, A Carolina perguntou se tem que olhar para o sol logo que levanta. é o ideal, mas não é olhar para o sol, olhar para o céu, hein, gente? Né? Não vai bem para olhar para o sol direto. Olhar, por favor, né? Não vamos machucar os nossos olhos, né?
É o ideal. É o ideal, assim que levanta. Se não for possível, que seja mais ou menos o meu horário. Vamos supor, você acorda 8 horas e por algum motivo não posso ir direto lá para a janela. Se for 10 horas, já tá bom, mas que seja na parte da manhã. E mais ou menos no mesmo horário. Também sem aquela coisa de quartel, mas que tenha a regularidade. E o Rodrigo perguntou, né, de melatonina, passiflora, chás, se tem algum artifício ou medicação natural que também pode auxiliar. A melatonina não é lá muito natural, não. Embora a gente saiba que nosso organismo produz a melatonina, tem estudos mostrando que o uso dela a longo prazo aumenta a incidência de diabetes, por exemplo, né? Ao passo Uhum. que a eficácia dela para esse fim de insônia é muito ruim. A principal indicação da melatonina é para jet lag, quando a gente faz viagens muito longas. Eu não comentei isso, no caso do profissional de saúde ou do policial que trabalha à noite, uma boa coisa é a melatonina no dia seguinte, na noite seguinte, né? Tá? Uhum. No caso, uma vez por semana usar melatonina é uma boa ideia, entendeu? Ah, legal. Mas para tratamento de insônia, não vai atrapalhar também muito, não, de uma forma aguda, mas não espere grandes coisas, não. Mas assim, tomar um passiflora, né? Alguma coisa nesse sentido, até porque essa mente é muito ativa e tal, é algo que pode auxiliar? Os estudos com meditação são muito mais Muito superiores, significativos, né? muito superiores. E Por aí, incrível que assim, pareça. eu acho que isso é uma coisa que também, se para você toma um passiflora e super funciona, né? Vai em Ok, frente. né? Olha, Uhum. não Se você tem toma nenhum um chá de problema, camomila e né? funciona, vai em frente. Exatamente, Não há né? problema nenhum. Uhum. Não vai te atrapalhar. É, A Adriana falou que o quarto dela é assim, quase uma discoteca, que ela bota fita crepe em tudo antes de dormir. É... Aí o Caio falou. Marcele, Ah, eu me pode lembrei falar. agora de um paciente meu, você falou sobre música, né? Ele falou que tem tanto vício em televisão que ele não consegue desligar a televisão. Ele bota um lençol em cima da televisão, que ele tem que ouvir um ruidinho, O mas barulhinho. a televisão para não dar luminosidade. Eu falei, então tá bom, tá Mas funcionando. Tá. olha que interessante isso que você falou sobre essa questão de condicionamento da cama. Talvez muita gente aí vá se identificar com isso que eu vou falar, porque eu já ouvi muita gente falar isso. Como que o nosso corpo se condiciona e por que é importante deixar a cama só para dormir e para sexo, como a doutora Ana Amélia falou, né? Porque a gente condiciona e aí o nosso corpo entende que eu tô ali para dormir e aí a gente condiciona isso. Isso que ela falou agora, da pessoa da televisão, é exatamente isso. Ele condicionou o barulho da televisão a dormir. É. Agora, Uhum. muita gente, eu acho que aqui vai se identificar, porque eu conheço muita gente com isso, que precisa estar com o ventilador ligado, com o barulho do ventilador ligado, para É. dormir. Ou seja, Uhum. a pessoa condicionou aquele barulho, às vezes no inverno, né? Tudo isso, mas tem que estar ali. Às vezes nem precisa estar virado para a pessoa, às vezes só está ali o barulhinho do ventilador, porque aquele barulhinho embala o sono. Ou seja, houve um condicionamento. Então, a Uhum. mesma coisa acontece com a cama. A gente precisa condicionar a cama a dormir. Né? Como a gente Isso. condicionou, quando ele condicionou o barulho da televisão, como a gente condicionou a gente, né? Assim, as pessoas que condicionam a questão do ventilador, né? Do barulho do ventilador. É Então, verdade. Bem colocado, é. é, o Fernando também compartilhou aqui que os pesadelos estão acontecendo mais quando estou acordado vendo tudo o que está acontecendo. Acho que todos compartilhamos disso, Fernando. Estamos juntos, todos nós, né? Vamos Tendo deixar os pesadelos, pesadelos para o dia, então, para pesadelos vigília. acordados, exatamente. É, a pessoa falando que sonha muito com trabalho, né? Isso acontece comigo também, tem acontecido comigo de sonhar com trabalho né, isso piora a qualidade do meu sono quando isso acontece, né? O pessoal falando que gostou das dicas, que vai tentar. E aí a Carolina perguntou que se quer dizer que dorme mal ou dorme pouco pode engordar. Sim, né? A gente tem vários já estudos em relação a isso, né, doutora Ana Amélia? Sim, sim, sim. Quando a gente dorme pouco, a gente tem uma desregulação da leptina, que é uma substância que regula a A saciedade. saciedade, né? E aí você fica com maior compulsão para alimentação e maior busca de alimentos ricos em calorias. Tem uma experiência que foi feita com pessoas assim que dormiram menos horas que conseguiam dormir e foram para o supermercado no dia seguinte. E Foi aí, como é que atividade, foram né? as compras? As compras eram só Ruffles,
Pringles, tudo de macarrão, pão, biscoito, Tudo com muito mais carboidrato do que por fizeram causa isso. dessa desregulação, né? Muito A, interessante isso. a Mia, que é Brasil, já falou que dorme mal com música, ou seja, né? Como você falou, depende de cada um, né? É, é. É, e a Roberta concordou, falou que a música mantém ela acordada. E aí o Uhum. Rodrigo perguntou se sexo antes de dormir relaxa ou ativa e agita. Então, relaxa, ela libera endorfina, libera hormônios que facilitam o sono. É interessante isso, né? Que a privação crônica do sono diminui a busca pelo sexo. E o sexo, se a atividade sexual, dependendo do horário, obviamente, né, vai predispor a um sono também. Então, Então, tá aí bem então o possível sexo, aí. um artifício natural, né? Sem É. furar a quarentena, né, queridos? Né? Por favor, né? Sem furar a quarentena, ir para casa do coleguinha. Mas tá aí o artifício natural que podemos usar para dormir melhor, Uhum. né? Eu sei também, né, que é muito difícil a gente ter, às vezes até pelo estresse, por tudo isso, né, as pessoas terem uma libido assim, vamos dizer, em dia, né? Porque com tudo que está acontecendo, ao mesmo tempo, isso né, para uma outra live, né? Como que a gente pode manter essa libido mais ativa, né? E também, às vezes, se dá a oportunidade. Às vezes eu posso não estar nem com tanta vontade, mas aí eu começo a namorar ali e tal, e a vontade, às vezes, ela pode surgir, né? Mesmo eu não estar com uma vontade espontânea, mas ela ser responsiva, né, pro meu parceiro, para minha parceira, né? Então, Uhum. Uhum. e aí o pessoal tá falando que é muito melhor que melatonina, né? Essa dica. Se o livro estiver muito chato também, é outra opção. Outra opção, né? Então já temos aí banho morno, temos a meditação, temos o sexo, temos várias coisas bacanas aí para estimular o sono, né? Então, É. alguém tem mais alguma pergunta? Ficou mais alguma dúvida? Eu vou fazer. Eu acho que uma coisa que a gente acabou não falando foi a questão do exercício, né, Ana Amélia? É, Sim, eu esqueci. Esse item aí. É importantíssimo também alguma atividade física agora nesse período, mas que não seja muito perto da hora de dormir. Né? Então, manter ativo durante a pandemia é super importante. Mas para a questão do sono, se você puder fazer uma atividade física de 20 minutos que sejam, mas cerca de 3 horas antes de dormir, 3, 4 horas, é excelente. Isso vai ajudar logo depois do exercício, né, aeróbica, a pessoa fica um pouco mais agitada, né, mas logo de algumas horas depois começa a baixar um pouquinho a bola. Então, é o momento ideal para fazer atividade física, que pode ser uma corda, que dá para fazer dentro de apartamento, se você tiver esteira, bicicleta, aquele remo seco para fazer também. Agora, hoje em dia, uhum, na querezinha, andar, né, se você tiver oportunidade, perto de onde você mora, no playground, né? Com todas as regras de segurança dançar também, né? direitinho. Bota no YouTube, Dançar, dançar. Dá para tem fazer isso em tutoriais de casa. dança, né? Várias coisas. A gente tem um minuto Exatamente. aqui para encerrar. Então, E eu para o sono não queria. precisa nem só 20 minutos mesmo, 3 horas antes de dormir. Não precisa ser todo dia. Olha que bom. Pode ser 3 vezes na semana, já Pronto. ajuda, né? Então, Ana Mélia, Isso. estamos terminando nossos 50 segundos finais. Eu queria te agradecer muito, né, pela sua gentileza de estar aqui, de poder se dispor para ajudar as pessoas com o seu conhecimento, com a sua informação nesse momento tão difícil. A gente também vai colocar todas essas dicas para vocês depois num post, para vocês ficarem tranquilos. Então, acompanha lá o enlace. Tem aqui já vários fãs seus falando que são seus fãs e tudo. Eu também sou fã, então, né, sou suspeita para falar. Então, só para encerrar, a gente tem 20 segundos. Você quer falar alguma coisa, Ana Amélia? Falei, vai passar isso daí. Vamos Vai tomar passar, uma né? lição disso tudo e manter essas questões de higiene do sono, mesmo depois que passar, porque vai passar. Né? Então Não tá vamos bom, gente. cair no gelo Muito com coisa. obrigada, gente.